espiritual na vida de instrumentos ou de vasos. Então o Espírito Santo poderá ter a visão em vasos. Então aquela mesma linguagem de Paulo poderá ser falada por nós, se esse é o caso. Preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses capítulo 1. Então, se os irmãos lerem o texto ali, você vai ver o que significam essas aflições. E se você chegar ao final do texto, veja lá o verso 29 desse capítulo, Colossenses 1, você vai dizer vai ver Paulo explicando que essas aflições diziam respeito a apresentar todo homem perfeito em Cristo. Essa era a causa das suas aflições. A intenção dele era apresentar cada homem maduro, é a palavra que ele usa aí, adulto, perfeito em Cristo. Porque Paulo sabia que a questão ligada ao cumprimento do eterno propósito de Deus em Cristo tinha a ver não só com o que Deus fez em Cristo, mas tem a ver com o que Deus, pelo Espírito Santo, quer fazer e precisa fazer em nós, para que Ele obtenha vasos de expressão. Compreende a importância disso? É por isso que quando você lê o contexto de Efésios 3:10, você vê que logo o versículo 11, ele vai fazer um par ali importante. Efésios 3:10 fala sobre a questão da glória da igreja como expressão de Cristo. E fala assim, para que pela igreja, Efésios 3:10, a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida de principados e potestades nos lugares celestiais. Por meio de quem então? Da igreja, o vaso, o instrumento. Agora olha logo em seguida o verso 11. Isso vai acontecer segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus, verso 11, igreja, verso 10. Por isso no capítulo 5 ele vai dizer o quê? Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então os irmãos estão compreendendo isso? Deus não irá obter o cumprimento do seu eterno propósito apenas através daquilo que Ele realizou em Cristo, mesmo que aquilo que Ele realizou em Cristo seja tudo. Ele realizou tudo em Cristo, mas agora tem um passo a mais. O Espírito Santo, Ele há de tomar tudo que Cristo é, tudo que Cristo tem, tudo que Cristo realizou, Ele vai aplicar isso em vasos, que são instrumentos para o cumprimento do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Você vê o quão lindo é isso, irmão? Que posição que isso nos coloca, hein? O que você acha? Você sabe por que agora que 1 Coríntios 12 diz assim, que nem mesmo a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vós. Porque se nós olhamos aquela analogia que Paulo faz do corpo, ele nunca faz diferente, só há uma cabeça no corpo. Que cabeça é essa? Cristo, não é? E só há um corpo, esse corpo é a igreja. Pé não é cabeça, não é? Pé está aqui embaixo, no corpo. Mas porque Deus estabeleceu que Ele faria desta maneira, Ele não cumpriria o seu eterno propósito apenas através de Cristo, mas Ele cumpriria o seu eterno propósito através de Cristo e da igreja, que é o seu vaso de expressão. Então Paulo pode colocar em 1 Coríntios 12, que nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vós. Percebe? No que concerne a suficiência de Cristo, pensando exclusivamente nela, nós poderíamos dizer que Ele não precisa de nada. Ele não precisa de ninguém. Nem de anjos, nem de homens. No que se refere à suficiência dele. Certo? Mas no que se refere ao eterno propósito, nós não podemos dizer isso. Porque no eterno propósito de Deus estabelecido em Cristo, Deus escolheu um vaso, através do qual Cristo deveria se expressar, após ser plenamente nele formado. Então mais um texto, para você juntar essa ideia toda. Gálatas 4,19. Paulo lá, baseado nesse entendimento, ele diz assim para os Gálatas, meus filhos, por quem, veja, por quem eu de novo sofro dores de parto. Está vendo dores de parto? Dores de parto espirituais. Assim como Colossenses 1. Preencho no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Meus filhos, por quem sofro dores de parto. E qual o propósito, qual o motivo dessas dores?
até que Cristo seja formado em vós. A ideia é a mesma. Cristo seja plenamente formado, tecido, entretecido no seu ser interior. Por que ele falou isso para os Gálatas? Porque eles tinham começado no Espírito e estavam se aperfeiçoando na carne. Porque eles estavam sofrendo aquelas influências lá de judaizantes e gnósticos, procurando colocar muitas coisas junto com Cristo no culto espiritual, né? Então Paulo expressava dessa maneira. Então os irmãos estão vendo quantos textos? Você vai encontrar muitos mais. Você vai encontrar aos Tessalonicenses o mesmo cuidado de trabalho de parto de Paulo pelos Tessalonicenses, dizendo: vocês são minha alegria e minha coroa na vinda do nosso Senhor, né? Você vai encontrar dizendo assim para os coríntios: eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Eu já tenho me gastado e mais me deixarei gastar em prol das vossas almas. Então, quantos textos vão dizer a mesma coisa? Que ele era um homem que sofria dores de parto, porque em Paulo Deus tinha a mensagem no mensageiro. Mas ele tinha também um mensageiro na mensagem. Então, irmãos, quando o Senhor usa lá, como estávamos falando, Neemias, a primeira intenção do Espírito Santo é colocar aquele fardo no coração de Neemias. Porque o Espírito Santo tem esta como a única maneira dele obter o que ele deseja. Ele não tem porta-vozes, no sentido do que nós colocamos aqui no início. O Espírito Santo não tem porta-vozes. O Espírito Santo tem vasos de expressão. Se ele não fala através de vasos, ele não pode falar através de porta-vozes. Aí você pode me dizer assim: mas ele falou até através de uma mula, né? Então ele pode falar através de nós também. Nós somos um pouco melhores, né? Ele falou através de uma mula, mas ele não se expressou através dela, né? Ele só falou através dela. Então, irmãos, essa questão da nossa compreensão, dessa adequação entre a visão e o vaso, repetindo, a mensagem e o mensageiro, e a promessa e o herdeiro, ela é muito significativa. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos ver algo relacionado à vida de Abraão nesse sentido. E por que o Senhor conduziu Abraão através de 4 altares? O que o Senhor buscou em Abraão em cada um daqueles altares, para fazer com que o herdeiro e a promessa fossem uma coisa só. Muito impressionante você ver isso na vida de Abraão. Mas hoje eu queria ver algo relacionado ao vaso e à visão. Amanhã, usando então algo com relação a Isaías. O que Isaías tem para nos ajudar nesse assunto de vaso e visão? Amanhã nós vamos ver o que Abraão tem para nos ajudar nesse assunto de promessa e herdeiro. E, se o Senhor permitir, na sexta-feira, nós vamos ver o que Paulo tem para nos ajudar nessa questão de mensageiro e mensagem. Então, vaso e visão, vamos ver algo sobre Isaías. Mensagem e mensageiro, vamos ver algo sobre Paulo. E herdeiro e promessa, vamos ver algo sobre Abraão. Mas a linha é a mesma. Os irmãos vão ver que o trabalho do Espírito Santo é exatamente o mesmo. Porque ele não pode obter o que ele deseja de outra maneira. Então vamos, mais uma vez, atentar para o texto que nós acabamos de ler, antes de irmos ao livro da profecia de Isaías. Observe então, Lucas capítulo 6, o texto que acabamos de ler. Vamos olhar de novo para esse texto. Lucas 6, 36. Me permitam ler de novo então esse texto. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois que rasgará a nova, e o remendo da nova não se... Palavra importante aqui, para nos chamar a atenção. Qual é? Ajustará. Ajustará a velha. Percebe? Então a ideia é, se você ler os outros evangelistas, e esse texto está lá em Mateus e está lá em Marcos, só você olhar as referências, você vai achar Mateus e Marcos dizendo a mesma coisa. Você vai ver que a ideia é que você não pega uma roupa nova, tira dela um pedaço de tecido novo, porque você vai estragar a roupa nova. Então você tira da roupa nova um pedaço de tecido novo, para você colocar como remendo em uma roupa velha. Então o Espírito Santo quer nos ajudar a ver que haverão 2 estragos. Um estrago na roupa nova e um estrago na roupa velha. É isso que você vai ver claramente lá em Mateus, quando o texto é mencionado. Talvez não esteja tão claro aqui em Lucas, embora o verso 36 também deixe isso, né? Claro. Mas se não for claro na sua tradução, se você ler Mateus, você vai ver claramente em Mateus.
dizendo então que você vai danificar a roupa nova, porque você arrancou dela um pedaço de tecido novo. E você vai danificar a roupa velha, porque você enxertou um pano novo numa roupa velha. Eles são de constituições diferentes. Um é novo, o outro é velho. O novo vai permanecer ali como aquele remendão, mais resistente, novo, e ele vai fazer rotura na roupa velha. Não é assim? E da mesma maneira o Senhor usa uma outra figura para dizer a mesma coisa. Ele está propondo uma parábola. A figura dos odres. E essa figura é muito especial. Sem dúvida mais especial do que a questão da roupa. Porque odre fala do vaso. O que era o odre? O odre era aquela vasilha feita de couro de animal. Você já viu um odre? Alguns deles tinham uma tampa assim como se fosse uma rolha. Né? Era uma rolha. Ali você colocava uma rolha, um tampão. E ele tinha diversas capacidades. Tinha odres enormes, assim como odres de 3, 5 litros. Né? Então você colocava o vinho no odre. Um vinho novo em um odre de couro novo. Então, o Senhor usou a expressão aqui no verso 38, parte final. Ambos se conservam. Você percebeu que interessante? Porque o vinho, dentro do odre, ele vai manter o odre amolecido. Ele não vai ressecar, porque ele tem vinho no seu interior. Ele não vai rachar, ressecar. A expressão exterior estará adequada, porque tem algo no interior mantendo aquele bom estado exterior. Mas também o contrário. Se o vinho não estiver depositado em um odre, ele vai estragar. Porque ele precisa de um lugar para que ele tenha, então, uma atmosfera adequada, onde ele possa ser conservado. Então, esse ambos se conservam é de muito valor. Porque nós sabemos que o odre, é óbvio, se refere aos vasos, aos instrumentos. Não é? Onde Deus coloca a sua expressão, não é? Onde Cristo Jesus terá o seu lugar de habitação, de expressão. O Senhor Jesus está fazendo um contraste aqui, se você vê o contexto, entre a velha e a nova aliança. Ele vai dizer que a velha aliança é um odre velho, não é? É uma roupa velha. E que ele irá então estabelecer uma nova aliança, completamente nova. A velha não tem nada a ver com ela, mas nada mesmo. Ela é apenas sombra e figura. Ele vai trazer uma